foi complicado, né? Mas agora parece que tem 30 atividades semanais, é muito estranho. Então, boa tarde. Eu só estou dando boa tarde de novo, porque a partir desse momento está sendo gravado. São 14 horas e 4 minutos. Pois é, parece que está tendo mais coisa. Mas é porque essa semana vocês entregaram o TP, então fica parecendo que tem muito exercício, não? Não, é porque a gente realmente está tendo muita atividade mesmo. Eu não sei porque se a gente está sentindo porque foi primeiro, segundo ano, aí terceiro, mas eu sinto que está tendo muita atividade do que antes. Tem que saber organizar direitinho. Talvez a dica aí o professor passou a tarefa tentar fazer rápido, não deixar juntar, né? Se deixar juntar, não tem, Verdade. não pode ficar enrolando. Ah, vou fazer semana que vem eu faço. Essa semana que vem complica, né? Então É tenta porque, tipo, fazer. o senhor dá uma semana sim, uma semana não. Agora tem professor que passa, tipo, toda semana. E tem aula, não tem essa de aula síncrona ou assíncrona, é só síncrona. E a Entendi. atividade toda semana. Hoje nós vamos fazer só metade do assunto. Vamos iniciar um trabalho prático, mas não tem que entregar semana que vem. Bem, então vamos ao assunto de hoje. Então, quando for por volta de 15 horas, a gente deve estar acabando. Combinado? Seguinte, o que acontece com o nosso exercício, o nosso projeto? Vocês entregaram hoje um TP, ou estão entregando, né? Que o desenho está ficando parecido com este. Então, vamos aqui ver o que é o assunto de hoje. Esse azul aqui é o perfil do terreno. Vocês já fizeram isso aí no TP4, o perfil do terreno. Então, cada estaca tem a sua cota do terreno. Então, dá para fazer o perfil do terreno, né? E semana passada, nos últimos dois encontros, nós aprendemos o perfil do grade, que é esse vermelho. Por que tem o grade e tem o terreno? Porque você não consegue passar o veículo exatamente sobre o terreno. Então você tem que fazer uma regularização. Nós já conversamos disso. Essa regularização significa que vai ter que cortar e aterrar. Nesse desenho, então, aqui aparece essa região toda aqui é de corte, e essa região aqui pequena e essa região aqui do lado direito é de aterro. Essa inclinação aqui nós já apresentamos semana passada, ela tem 4% de inclinação, e essa aqui tem menos 6% de inclinação. Quem está acompanhando direitinho, né, todos os dias que a gente está aqui, eu estou assim, eu estou achando que está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, isso aqui é a entrega do TP5, basicamente, é esse desenho, com a sua caderneta. Bem, agora, o que é o assunto de hoje, realmente? O veículo não pode chegar aqui nesse ponto e bater o fundo do veículo e descer, né? Ele não pode estar subindo aqui e, de repente, descer com essa quina. Então, hoje nós vamos projetar, quer dizer, com o assunto de hoje, nós vamos projetar aqui uma curva, assim, mais ou menos. Seria uma curva vertical. Há uns dias atrás, lá no TP3, lá para mais de um mês atrás, nós aprendemos a curva horizontal. Aí tinha o PC, tinha o PT, não sei se vocês lembram disso. Tinha a curva horizontal. Aí tinha que calcular, é dado raio. Aqui já nós estamos vendo a estrada em corte, em perfil. Lá a gente via de cima. Estou olhando de cima assim, eu vi uma curva horizontal. Agora a estrada ela está de perfil, ela está em corte. Eu estou vendo a curva vertical. É claro isso para vocês? Essas duas visões? São duas visões do projeto. Em planta e em corte, ou perfil. Então, o nosso objetivo de hoje é essa curva aqui. É a curva vertical. Bem, como é que a gente vai fazer essa conta?
Aqui eu tenho desenhos de algumas curvas verticais, estão vendo? Ó? Essa, quando está assim, ó, subindo e descendo, a gente chama de curva convexa. E aqui, quando está descendo e subindo, assim, ó, com essa barriguinha assim, a gente chama de uma curva côncava. Então, aqui eu tenho a curva côncava, convexa, côncava, convexa, côncava, convexa. Lógico que uma rodovia de verdade não existe esse tobogã aqui, assim, sobe e desce. Isso aqui é um desenho mais representativo, tá? Mas é claro que você tem rodovias, né? Vai ter curvas convexas, vai ter curvas côncavas. Bem, o nosso TP, ele busca desenhar uma curva convexa. Nós vamos ver que o cálculo, ou seja, o passo a passo para fazer o cálculo da côncava é parecido com o da convexa. Então, poderia ter assim, pessoal, ó, poderia ter subir, descer, subir, descer, descer um pouco mais, exagerando. Então, aqui apresentaria as curvas, ó, uma côncava, desculpe, uma convexa, uma côncava. Aqui, uma convexa, e aqui, exagerando, outra curva convexa, ó. Beleza? Então, uma rodovia é formada por curvas verticais côncavas convexas. Bem, então, já tem um texto aqui, um parágrafo bem assim, bem simples. Ó. A concordância das rampas é você concordar uma rampa com outra. Então, tem uma rampa subindo, outra rampa descendo. Para você combinar uma com a outra, deve ser feito através de um projeto de uma curva vertical. Então, você concorda as duas retas por uma curva. Concordar seria você encontrar uma reta com a outra reta. O DENIT propõe, em seus manuais, uma fórmula ou um formulário. Essa fórmula é de uma parábola do segundo grau. Provavelmente vocês aprenderam lá em matemática a fazer a curva, né? A curva da parábola do segundo grau. É aquela que a gente aprende lá na física. Ah, quando eu jogo um projétil, esse projétil vai percorrer uma parábola do segundo grau. Aqui também, a fórmula é uma parábola do segundo grau. Como vai ser essa conta, essa fórmula, daqui a pouquinho a gente vai ver. Esse formulário da parábola do segundo grau, que eu estou comentando, proporciona o quê? Proporciona que o veículo evite choques mecânicos bruscos. Então, vai ser bem suave essa transição. Não vai chegar lá na ponta e já descer. Não vai ser uma curva assim. Esse desenho, pessoal, está muito acentuado, essas curvas aqui. Mas vai ser bem mais suave que isso. Então, evita choques mecânicos. A própria formulário já está intrínseco isso, daqui a pouco vocês vão ver. Nos pontos de mudança de inclinação, quer dizer, nos P e Vs, vai ser bem suave. Vai assegurar visibilidade de segurança. O que é isso? O veículo que estiver indo num sentido, ele vai conseguir ver o veículo no sentido contrário. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Vai proporcionar conforto, aparência agradável e drenagem adequada. Então, é isso que o formulário vai permitir para nós daqui a instantes. Vamos detalhar mais um pouco essa figura que está aqui. Ó. Então, veja que eu estou vendo aqui em corte. Aqui é onde está encontrando as duas retas lá no alto. Então, o carro vai vir aqui e vai descer, só que através de uma curva. Esse ponto aqui, então, é chamado de PIV, ponto de inflexão vertical. É uma sigla. Igual tinha o PI, não sei se vocês lembram, tinha o PI, que era ponto de inflexão. Isso já tem o PIV para dizer que é de vertical, só para distinguir da curva horizontal para a curva vertical. Então tem o PIV, tem o PCV e tem o PTV. O PCV é onde vai ter o início da curva e o PTV é onde vai terminar essa curva. Se eu pegar uma trena e medir a distância do PCV até o PTV, uma distância na horizontal, eu tenho o comprimento da curva. Comprimento da curva é a distância do PCV ao PTV. Esse I1 é a inclinação de subida. No nosso exercício é de mais 4%.
pode ser outra declividade, né? E de saída, I2, no nosso exercício, está de menos 6%, que pode ser outro número também. Então, são as inclinações de subida e descida. Bem, daqui do P e V até aqui, o ponto mais alto da curva, aqui, pessoal, não está desenhado não, mas essa distânciazinha aqui, onde eu estou passando a mãozinha, isso aqui é chamado de ordenada máxima. Então, é a distância do PCV, errei, do PIV até o ponto mais alto da curva, chamado de ordenada máxima. Então, é isso que está redigido aqui em cima, olha. PCV é o ponto de curva vertical. PIV, ponto de interseção. PTV, ponto de tangência vertical. Inclinação da primeira rampa, inclinação da segunda rampa, comprimento da curva e ordenada máxima. Do que eu disse até então, alguma curiosidade, alguma dúvida? Dúvidas? Não havendo, vamos continuar então. Bem, o comprimento da curva, esse comprimento aqui, daqui do PCV até o PTV, deve garantir a visibilidade entre veículos no sentido contrário. Como assim? Imagine que está indo um veículo nesse sentido, assim, e está vindo um veículo aqui no sentido contrário. Esse sujeito que está indo num sentido, ele tem que, ao entrar na curva, ele tem que conseguir enxergar o veículo no que está vindo no sentido contrário. Por isso que essa curva é bem suave, tá? Então, deve garantir essa visibilidade. Logo, em seu formulário, nós vamos considerar na continha um item chamado DP, que é distância de parada. O que é essa distância de parada? Eu não sei se vocês já viram isso em Introdução à Engenharia de Transportes. Vocês fazem essa disciplina de primeiro ano, não fazem? Acho que fazem. O que é esse DP? Imagina o seguinte, eu estou andando com um veículo, estou andando aqui no veículo, imagine uma posição inicial do veículo, e imagine que eu vi um obstáculo. Está aqui o meu obstáculo. Esse cachorrinho aqui é o meu obstáculo. Bem, para eu não atropelar esse obstáculo, o que acontece? O veículo está numa velocidade. Aí eu vejo o cachorrinho, eu vejo o obstáculo. Aí eu tenho um tempo que a gente chama de reação. Eu tenho um tempo de percepção, eu percebo o obstáculo e eu reajo. Esse tempo de percepção e reação está na ordem de 1,5 segundos. Alguns usam 2 segundos. Então, só desse tempo que eu vi o objeto, eu, eu ainda não tomei uma decisão ainda. Eu só percebi o perigo, vamos dizer. Só que com isso o veículo já andou um pouquinho, porque o veículo está em movimento. Então, eu andei 1,5 segundos e não fiz nada. O veículo andou. Então, ele andou uma distância que a gente chama uma distância de DT. DT? A distância D1, desculpe, a distância D1, tá pequenininha ali, mas ele andou a certa distância. Bem, aí eu percebi que era perigo, eu apertei e pisei no freio. Aí o veículo ainda vai derrapar, né? Ainda vai andar um pouco até parar. O veículo eu não atingi o obstáculo. Bem, se eu pegar D1 e somar D2, que é a distância de frenagem, esse D1 mais D2 é chamado de DP, que é a distância de parada do veículo. Aí vamos pensar o seguinte: eu estou correndo demais. Se eu estiver correndo muito, eu apertar no freio, ele vai andar uma distância grande. Se eu estiver devagarzinho, eu apertei o freio, ele vai parar uma distância menor. Tá claro esse raciocínio? Isso é o tal de DP. Isso, veja só, depende então, principalmente aqui da frenagem, depende da rugosidade do asfalto. Imagine que eu estou andando e está chovendo. E existe uma pequena película de água sobre o asfalto. Quer dizer, não tem um atrito. Né? Vocês já aprenderam isso em física. Se não tem atrito, o veículo vai ter uma aquaplanagem, você apertou o freio,
mesmo assim ele vai andar. Por isso que a drenagem na rodovia é importante, quer dizer, você tirar a água da sua via. Mas essa distância de frenagem está em função do atrito, da rugosidade do pavimento. E aí o DENIT, ele meio que tabelou isso para a gente. Ele diz assim, vou mostrar a tabela para vocês. Ele diz assim, ó, se a velocidade for de 30 km por hora, esse DP vai ser 30 metros. Ah, mas se o veículo estiver correndo mais, se o veículo tiver 100 km por hora, esse DP já é 210. Perceberam? Então, esse DP é uma distância dada, depende da velocidade. Tem fórmula também para calcular esse DP, mas aqui o DENIT já fornece isso para nós. Sobre essa questão do DP, alguma dúvida? Estão entendendo o que está acontecendo? Roane, entendeu? Thaís? Ana? Vocês estão aí? Entendi. Estamos. Meu Deus, achei que eu estava sozinho. Pelo amor de Deus, me deixe sozinho, não, que eu tenho medo. Não, professor, que isso? É que vocês estão muito quietos. Quando está muito quieto assim, ou não está entendendo nada, ou está entendendo tudo. Tentar nos exercícios agora, né? Sempre complica. Não, deixa o TP5 para fazer depois. Presta atenção aqui. Não, tô falando pra gente testar as fórmulas. Ah, as fórmulas a gente vai testar daqui a pouco. Quem está fazendo o TP5 aí atrasado pode entregar até meia-noite, tá? Até a meia-noite é hoje ainda, tá? Larga o TP5 e vai prestar atenção aqui no TP6. Então tá, entendi esse tal desse DP. Vamos continuar aqui atrás. No seguinte, outro mais um pouquinho de teoria. Eu disse que a curva pode ser côncava ou pode ser convexa. Então, quando tá a barriguinha assim, ó, a barriguinha tiver assim, côncava. Assim, convexa. É bem parecido com o conceito lá de ótica, da física, não tem? Uma lente côncava e convexa é o mesmo conceito. Uma colher, uma colher é côncava. Tanto que você olha assim, né, a colher, a sua imagem fica de cabeça para baixo, não é? O conceito lá de ótica dos espelhos, né? Mas essa é a curva côncava e essa é a curva convexa. Tem um conceito que não precisa decorar, que diz assim, ΔI. O que é esse ΔI? Diferença de declividades. Se pega I2 menos I1, o que é o I2? I2 é a declividade de saída. Aqui, ó. Esse é o I2. Indo nesse sentido, tá, pessoal, do caminhamento, do estaqueamento, primeiro declividade, segunda declividade. Se eu fizer I2 menos I1, e se esse delta for maior que zero, é uma curva côncava. Se der menor que zero, convexa. Por exemplo, imagine que aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó, neste, vamos supor que eu tenho aqui menos 4%, e a de subida aqui é de mais... Professor, acho que não tá mostrando sua tela. Tá não? Não, que não tá aparecendo você escrevendo. Ah, tá, agora foi. É o tal do delay, conhece? Mais 2%. Vamos supor que é menos 4 e mais 2. Exemplo. Então, se eu fizer assim, ó, usando essa fórmula aqui do ΔI. I2 mais 2 menos 4, usando aqueles números ali só para exemplificar, ó, mais 2 menos, mais, né? Menos com menos, mais. Mais 2 mais 4 mais 6. Mais 6. Mais maior que zero. Então, aqui, ó. Se ΔI maior que zero, curva côncava. Certo. O que eu estou desenhando aí está aparecendo, pessoal, ou não? O que eu escrevi aqui está aparecendo? Oi?
Alguém me dá pelo menos uma dica que está aparecendo ou não. Eu acho que deve ser o delay de novo. Sim, Rony disse sim. Sim, mas esse sim seu tem 3 minutos atrás. Verdade. Bem, então, quando esse delta é maior que zero, curva côncava. Vou fazer aqui um exemplo para convexa. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma rampa de subida de mais 6. E a rampa de saída de menos 1, por exemplo. Para este exemplo aqui, usando a minha formulinha que está aqui, diz assim, I2. I2 menos 1. Menos 1. Menos. Professor, você está escrevendo? Porque, tipo assim, não tá aparecendo nada. Aí eu não estou entendendo nada. Eu estou escrevendo, Não tá aparecendo. mas não está aparecendo é para ninguém que eu estou escrevendo? É, Agora que apareceu, tá isso. dando um delay, assim, de muito tempo. Tá um monte de coisa rabiscada aí. Vocês estão vendo que tá rabiscado ou não? Tá mostrando aquela continha que o senhor fez, tá mostrando aqueles rabisquinhos nas parábolas côncavas e convexas. Ixi. Tá. Então eu vou tentar fazer, vou tentar continuar aqui. Vamos ver, ó. Menos 1. Rampa de saída, menos 1. Menos rampa de chegada, e 1. Menos mais 6. Menos 1 mais 6 mais 5. Opa, errei. Agora eu errei mesmo. O bom é que nem apareceu. É. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Menos 1 menos 6. Menos 7. Menos 7 menor que zero. Se então o ΔI é menor que zero, curva convexa. Vê se apareceu escrito aí um monte de coisa aí. Então, eu vou dizer enquanto aparece ou não aparece. Se a diferença das eclididades for maior que zero, curva côncava. Se for menor que zero, curva convexa. Isso vai ser interessante quando a gente for fazer um programinha ali no Excel. Mas o que de teoria que a gente vai ver agora? Essa curva que a gente vai projetar, a tal da curva vertical, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser, a gente chama simétrica ou assimétrica. O próprio nome já diz, simétrica, de mesmo tamanho. Simétrica. Então, veja só, do PCV ao PTV, essa distância aqui, deixa eu botar o outro, talvez esse apontador aqui. Aqui já estão vendo o apontador? Laser. Assim mexendo? Sim? Então tá, não vou desenhar não, vou só apontar. Se a distância daqui até aqui, essa distância, foi igual à distância, Não deu foi pra igual à ver. distância do PIV até o PTV, se essas distâncias forem iguais, a gente chama de curva vertical simétrica. Se não for igual, é assimétrica. É só esse o conceito. Qual que é a curva mais comum do dia a dia de a gente projetar? A curva simétrica. E é o que a gente vai aprender aqui. A curva assimétrica não é muito diferente a fórmula, mas é muito mais comum a gente projetar a curva simétrica. Aqui são desenhos mostrando a curva simétrica e assimétrica. Aqui, ó. Por exemplo, do meio do bueiro até o início, até o final desse asfalto aqui, até o PCV, essa distância aqui é igual à distância do bueiro até o asfalto. Basicamente é isso. É a curva dita simétrica. E assimétrica? Vamos supor que eu tenho aqui a ponta, o início de uma ponte. E aqui tem o final do asfalto para fazer essa concordância, fazer a curva vertical. Pode acontecer dessa distância PCV-PIV ser diferente da PIV-PTV. A fórmula vai mudar um pouquinho, mas vamos projetar só a simétrica
Tá ok? A tal da assimétrica a gente vai deixar de lado por enquanto. Então, o que nós já aprendemos? Já aprendemos que tem esse desenho aqui, que são os elementos que compõem a curva. Aprendemos um tal de dp, que é a distância de parada, que existe uma fórmula para saber se é côncava ou convexa, e que é simétrica e assimétrica. Bem, agora vamos fazer o seguinte. Agora tem um passo a passo para fazer uma conta. Fazer o cálculo dessa curva. O que vai acontecer, na verdade? Nós vamos projetar... Ó, hoje a gente vai... Eu vou só dizer, semana que vem a gente vai completar esse raciocínio. Aqui eu tenho o meu PIV e aqui eu tenho o meu PCV. Veja que aqui eu tenho uma distância y, que vai de um ponto sobre o grade até a curva. O nosso objetivo é calcular esse y, esse vetorzinho aqui. É o tanto que desce para chegar até na curva. Então, eu tenho vários vetores y. Aqui um vetor y, outro vetor y. Eu tenho vários vetores que faz com que a reta chegue até a curva. O nosso objetivo é esse que a gente vai complementar semana que vem. Para chegar nesses y, tem um caminho, tem um passo a passo, que eu vou mostrar aqui por essas fórmulas. Então, veja que no passo a passo tem quatro etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. O tal do y, que é o objetivo principal, ele está aqui, pessoal. Ó. Mas não vamos dar muita importância para esse y por enquanto, não, porque não vai dar tempo hoje. Vamos dar importância nos itens 1 até 3. Tá joia? De 1 a 3 a gente vai aprender hoje. Bem, o passo a passo diz assim: primeira coisa, calcular um J, que é a mesma coisa que um ΔI. Calcular um ΔI, que é o I2 menos o I1. Bem, feito, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou usar essa sequência 1, 2 e 3 para fazer isso na forma prática. Tá? E eu vou indo e voltando, vocês vão entender rapidinho o que vai acontecer. Então, essa é a sequência de cálculos que a gente vai usar. Quer ver uma coisa? Vamos aqui. Daqui a pouco eu volto aqui na sequência de fórmulas, tá? Bem, no TP6 tem assim, calcular o grade curvo, 4 atividades. A atividade 1 tá assim, calcular os elementos da curva vertical do TP5 e apresente-os na tabela abaixo. Vamos aqui, ó. Qual que é o nome da estaca do PIV? Estaca 30. Como assim estaca 30? Vamos lá. Veja que nesse desenho de vocês, não sei se vocês lembram disso, esse ponto aqui qual, né? Esse ponto aqui, ele está na estaca 30. Aqui embaixo, pessoal, ó, ele está na estaca 30. Então, nessa caderneta aparece assim, estaca do PIV, 30. Cota do terreno da estaca 30. De onde tirou essa cota do terreno, esse número aqui, ó? Tirou de uma caderneta que está lá atrás, quer ver? Ó, aqui dessa caderneta, aqui está de cabeça para baixo. Não sei se vocês conseguem ver de cabeça para baixo aí, ó. Cota do terreno. Tá aqui, ó. 533,97. Tomba aí o computador que vocês vão ver, ó. 533,97. Que aparece aqui, ó. 533,97. Qual a cota do terreno do grade desse ponto? 530. De onde eu tirei esse 530? Aqui da caderneta de trás também, pessoal, ó. Estaca 30. Cota do terreno está aqui, 533,97. Cota do grade, 530. Beleza? Então, eu só copiei esses números para a caderneta. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Aí eu tenho rampa de subida, que é de 4%. Aqui está em metro por metro, né? 0,04. E rampa de descida, menos 0,06. Então,
Daqui até aqui, tudo é dado. Esse pedaço de caderneta que está aqui, eu vou carregar para o Excel. É assim, quer ver? Ó? Aqui. Vou repetir. Estaca 30. Opa. Estaca 30. Que é o meu PIV. Cota do terreno. 533,97. Acho que é isso, né? Guardei bem, era isso. Deixa eu ver aqui. 533,97. Cota do grade reto. 530. Declividade em metro por metro. 4%. 0,04. Lembram disso que a gente aprendeu? Que pode ser em percentagem ou pode ser em metro por metro. É só dividir por 100. Declividade 2, menos 0,06. Bem, primeira continha que a gente vai fazer está aqui. Ó. J ou ΔI, tanto faz, é I2 menos I1 em metro por metro. Então, eu tenho aqui o meu J. É só fazer, é igual. I2, que está aqui, menos I1. Esse, então, é o meu delta. Ah, posso fazer na calculadora? Pode, na calculadora. Então, esse número aqui, menos 0,010, os senhores vão vir aqui na caderneta e escrever menos 0,10. Até aí tudo bem? Fácil, né? Podemos ir adiante? Bem, estamos juntos, então vamos assim. Tipo de curva. Bem, essa curva nós já sabemos que ela é convexa. Ela é assim, ó. Mas nós aprendemos agora há pouco, assim, se o ΔI fosse maior que zero, era côncava. Uma coisa, aprendemos agora há pouco, ó. Aqui. Aqui não. Aqui. Se ΔI maior que zero, côncava. Se é menor que zero, convexa. Veja que deu menor que zero, então é convexa. Então, posso fazer uma seguinte condição aqui no Excel. Posso dizer assim, é igual. Se, abre parênteses, se esse número for menor que zero, se ele for negativo, então escreve para mim, abre aspas, escreve convexa. Se ela não é convexa, é porque é côncava. Porque não pode ser uma ou outra. Então, se é menor que zero, convexa. Se não for menor que zero, vamos supor que eu tenha feito um outro cálculo. Então, a curva vai ser côncava. Nesse caso, na minha função, deu convexa. Se aqui, por exemplo, fosse o contrário, assim, ó, menos 0,04 e 0,06, não sei se vocês notaram ali, foi muito rápido. Já mudou para côncava. Ó, deixa eu voltar. Ó, a função está dando convexa. Mas se esse número aqui for maior que zero, escreveria lá côncava. Essa curva aqui, no caso, convexa. Entenderam? Eu entendi. Por que que é interessante esse tipo de... É uma programação bem simples, né, pessoal, aqui. É uma função bem fácil de Excel. Porque num projeto real, você não vai ter apenas uma curva. Você vai ter uma porrada de curvas. Sei lá, mais de 100 curvas. Então, se você arrastar aqui, no caso do Excel, vai fazendo conta tudo sozinho. Por isso que é interessante, às vezes, que seja feito um cálculo de forma automática. Bem, estamos juntos? Estão entendendo aí? Sim, mais ou menos. Bem, então vamos lá. Agora tem o tal do comprimento mínimo. O que é esse comprimento mínimo aqui para fazer essa conta? Nós dissemos o seguinte, que aqui, essa distância, ela tem que garantir a visibilidade, segurança, drenagem, etc. Então, existe uma fórmula para calcular esse comprimento mínimo. Tá?
E o que seria o comprimento mínimo? Seria a menor distância para que o meu projeto seja aceito, se o DENIT aceite meu projeto. Seria uma distância mínima. Ah, sei lá, 100 metros, 150 metros. É a distância mínima. Eu posso projetar com a distância menor do que a mínima? Não, tem que ser maior. Se eu projetar menor, eu estou incorrendo numa insegurança. Então, qual que é a distância mínima de projeto? Isso é dado por uma fórmula, que está aqui, ó. O comprimento mínimo é o K, que eu vou explicar daqui a instantes, vezes o ΔI, vezes 100. Isso dado em módulo. Beleza? Então tem um K, apareceu um K diferente aqui agora. O que é esse K? Esse K está aqui, pessoal. Ó. K é calculado em função de dp, daquela distância de visibilidade que a gente aprendeu agora há pouco. E aqui está o tal do dp. Ó. Aqui embaixo está os dp's em função da velocidade. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Se a curva for côncava, essa é a fórmula do K, para jogar aqui. Se a curva for convexa, essa é a fórmula do K. Então, o K depende se a curva é côncava ou convexa. Tá beleza? Bem, então vamos ver aqui o seguinte. Bem, então tem uma dependência de uma coisa com relação à outra. Primeira coisa aqui, veja que o K é função de dp. Tá aqui dp, dp. E a gente precisa saber qual que é o nosso dp, do nosso exercício. A gente pode falar assim, o meu projeto, pessoal, que a gente está fazendo, a velocidade é de 60 km por hora. Esse é o exercício que a gente tem feito. É da classe 3, terreno ondulado. Então, nossa velocidade de projeto da nossa rodovia, 60. Isso a gente já convencionou lá atrás. Para 60, o nosso DP seria 85. 85 o quê? Metros. Então, o veículo está andando a 60 km por hora. Viu o obstáculo? Ele vai percorrer 85 metros. Esse é o nosso DP. Como que talvez eu faça por o Excel selecionar de forma automática? Eu posso dizer assim, quer ver? É igual o DP. Vou fazer uma programação bem simples aqui, ó. É igual se, abre parênteses, se esse número que está nessa caixinha for igual a 60, assume nessa caixa aqui 85. Então, estou dizendo o seguinte, se aqui o usuário escreveu 60, nessa caixa aparece 85. Mas se, abre parênteses, nessa caixa tiver igual a 70, escreve para mim aqui o número 110. Ponto e vírgula. Abre parênteses. Mas se, abre parênteses. Tem que tomar cuidado aí com os parênteses. Mas se nessa caixa tiver igual, por exemplo, a 80 km por hora, essa caixa aqui do DP assume o número 140. Vou fazer apenas 3 opções para o usuário. Fecha parênteses, fecha mais um, fecha mais um, fecha mais um. Nesse momento, eu fiz uma programação que a gente chama encapsulada. São Cs encapsulados. Tipo assim, se for uma coisa, faz aquilo outro, se for outra, faz aquilo outro, se for outra coisa, faz outro. É igual vocês lá no Cefet. Se for um horário tal, tem aula de física. Se for hora tal, aula de matemática. É a mesma coisa. Aqui, se eu der um Enter, então, veja que apareceu aqui 85. Se o usuário digitar 70, atenção, vai acontecer 70 a 110. 110. E se o usuário digitar 80? 140. Então, a caixa vai mudando em função do que o usuário informar. Eu posso, pessoal, programar para todas as velocidades, de 30 até 120. E deixar o usuário entrar com qualquer número. Mas se ele entrar, por exemplo, aqui com o número 1, ele é meio tonto, e entrar com 1, vai dar falso, vai dar erro.
O seu programa não está preparado para 1. Está preparado para 60, 70, 80. Então, um programinha de computador, você tem que meio que induzir o usuário a escrever o que você deseja. Então, aqui eu vou botar 60. Opa, aqui não, né? Aqui em cima, 60. 85. Ana, tá entendendo? Vocês estão aí ainda? Tô sim, professor. Entendeu essa parte aí? Então, aqui é a fórmula que eu programei. Bem interessante, professor. Gostei dessa. Aí você pode ir direcionando as coisas. Tá. Aí, veja só. Então, eu já tenho aqui a minha velocidade e tenho o meu dp, com base nessa cadernetinha que está aqui. Agora, vamos ao K. Veja que eu disse que o K depende se é côncavo ou convexa. A gente pode dizer assim para o K. O K é igual. Vou usar de novo a condição C, hein, pessoal? Ó, para quem não aprendeu, última chance, hein? É igual se, abre parênteses. Se nessa caixa que está aqui, essa, tiver escrito igual a convexa, tem que estar escrito, tem que ser escrito certinho, tá? Senão dá erro. Ó, se tiver escrito esse aspas que eu abro ali, pessoal, é porque tem que ser assim no Excel, tá? Então, se tiver escrito convexa, ponto e vírgula, o que fazer? Faz essa conta aqui, ó. Vai pegar dp ao quadrado, que está aqui, elevar ao quadrado, dividir por 412. Essa fórmula, pessoal, é uma fórmula empírica. Nós não vamos deduzir. É uma fórmula que o DENIT está fornecendo para nós, tá bom? Então, se for convexa, faz essa conta. E se o seu programa não for convexa, se sua curva for uma outra côncava? Ponto e vírgula, faz a outra conta, que é igual a dp ao quadrado, que divide, aqui a fórmula aqui, pessoal, é só, que divide, abre parênteses, 122, que soma 3,5 e multiplica TP. E assim, fecha parênteses, fecha parênteses. E assim nós temos o valor calculado para K. Esse é o tal do K, é uma constante. Bem, tudo isso aqui muda se mudar as declividades, claro, se mudar o DP. Então, o programa está funcionando para eu poder mudar as variáveis. Bem, nesse momento agora é possível calcular o tal do comprimento mínimo, que está aqui, ó. Esse, ó. Comprimento mínimo, então, é igual ao K, que eu acabei de achar, essa caixinha aqui, essa, vezes ΔI, que está aqui atrás, ó, essa, vezes 100. Esse 100 é porque ali está em metro por metro, e eu quero na fórmula em percentagem. Então, essa foi a distância mínima, 175 metros, quer dizer, é a distância do PCV até o PTV. Uma vez que distância não pode ser negativo, não existe distância negativa. Esse menos que deu aqui, veja que tem um módulo aqui, pessoal. O módulo é para tirar o sinal. Aqui no Excel, o módulo é você colocar depois do igual aqui um ABS. ABS, ele retorna um número sem sinal, tá? Então, ABS, abre parênteses, fecha parênteses. Então, aqui eu tenho a distância mínima entre o PCV até o PTV. 175,36. Ah, Arthur, eu posso considerar 150? Não. Você pode considerar 200, porque 200 é maior que o mínimo. Mas não pode considerar menor do que o mínimo. Essa é a distância mínima possível para garantir que o seu projeto está certo. E aí? Clareza, mais ou menos? Bem, aí agora, vamos partir agora com a discussão da prática do negócio. Essa distância mínima
é a distância, vamos dizer, teórica. A teoria disse 175 metros é a distância mínima. Tem um tal de agora adotado. Como assim adotado? Geralmente, para facilitar a marcação de campo e para você projetar com números inteiros, você projeta um número que seja múltiplo de 40, maior do que o mínimo. Quais são os números múltiplos de 40? Ó, 40 é múltiplo de 40, 80, 120, 160, 200. Todos os números aqui são múltiplos de 240, etc. Esses são números múltiplos de 40. Por que múltiplo de 40? Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Só aceita por enquanto. Pergunta, para quem estiver prestando atenção aí. Qual o número múltiplo de 40 maior do que o mínimo? Qual que é o próximo número maior que 40? O múltiplo de 40 maior que o mínimo? 200? 200, muito joia. Isso mesmo. Então, aqui o meu adotado, eu poderia adotar, por exemplo, 200. Muito bem, 200. Falou assim, Tuller, mas eu adotando um número maior, será que a minha obra fica mais cara? Não, isso aqui não vai dar diferença nenhuma no custo da obra. Você só está aumentando a distância PCV, PTV. Você está garantindo até mais segurança para a sua rodovia. Quanto maior, melhor. Beleza? Então, aqui 200. Eu poderia, por exemplo, adotar 240. Dou mais segurança ainda. Pergunta. Vamos ver se... Como que apareceria 240 aqui de forma automática? Vamos supor que eu quisesse um número múltiplo de 40 que aparecesse aqui nessa caixinha sozinho. Um número inteiro, múltiplo de 40 maior que o mínimo. Como apareceria de forma automática? Vê se vocês concordam com isso daqui. Se eu pegar pegar esse número e dividir por 40, deu 4,38. Beleza? 4, ó, vou de novo. Eu tenho que terminar rápido porque eu tô perdendo um monte de estudante aqui. Só tem 4 mais. Meu Deus. Tá dureza vocês, hein? Vocês não estão vindo na aula, hein? Vocês não, né? Vocês estão na aula. Por isso que tem que voltar ao presencial. Eu não vejo as pessoas aqui. Só vou dar uma dica. Teve conselho de classe para vocês que estão aqui me ouvindo como gravação e vocês que estão aqui presentes, não é para vocês. É para quem está de gravação escutando a minha aula de hoje. Teve conselho de classe semana passada e de todas as turmas de estradas e de TT, de primeiro a terceiro ano, a turma mais infrequente é a de vocês. Sim, sim, sim. E já foi dito aos professores que é para dar falta. Não está nada bom. Para quem está me ouvindo aí na gravação, não é justo o que vocês estão fazendo. Nada disso. Mas vamos aqui continuar para quem está os 4 aqui presentes. Espero que estejam aí me ouvindo ainda. Só vou ensinar para isso agora, hein? Ou não, né? Tem que ser para todos, né? Então, para quem está me ouvindo, tem que participar mais. Aqui o adotado, então, vai ser o seguinte. Se eu pegar esse mínimo e dividir por 40, eu tenho 4,38. Vou pegar esse número aqui e vou arredondar para cima. Existe uma função de Excel que é assim, arredondar, tem para baixo, tem para cima. Vou arredondar para o próximo número inteiro superior. Arredondar para cima. Então, eu vou arredondar para cima. E nesse caso, colocando aqui
com 0 casas decimais. No caso, apareceu o número 5. Era 4,38, arredondou para o próximo inteiro 5. Vou pegar esse resultado de 5 e vou multiplicar por 40. E apareceu aqui o tal do 200, que é o próximo inteiro múltiplo de 40. Tanto é que, acho que foi a Ana que comentou, 200, tá certo, 200. Aí vamos supor que eu quero ainda uma segurança maior para a minha rodovia. Eu posso ainda somar 40. No caso, 240. Então, esse aí é o tal do adotado, 240. Bem, terminando a parte de conta de hoje. Deixa eu justificar esse 240 aqui. Vamos considerar agora, pessoal, deixa eu apagar isso aqui, a questão aí de adotar múltiplo de 40. Então, veja que o comprimento que a gente adotou aqui é 240. 240, pessoal, são quantas estacas, hein? Dá 12 estacas. 12 vezes 20, 240. 12 estacas. Vamos supor que a nossa curva vai ser simétrica. A gente aprendeu agora há pouco. Simétrica. Se é simétrica, do PCV até o meu PIV, vai ter 120 metros. Por que 120? Porque é 240 dividido por 2. É metade do comprimento total. E do meu PIV até o meu PV também vai ser 120 metros. Veja que se eu tenho um número que é múltiplo de 40, quando eu divido por 2, em simétrico, eu vou obter um número múltiplo de 20. E aí vai ser um número inteiro de estacas. Então, o macete foi esse. Eu criar um número múltiplo de 40, para quando eu dividisse, desse um número múltiplo de 20. E aí desse um número inteiro de estacas. Ou seja, 120, 6 estacas. 120 são 6 estacas. Atenção agora, que vai talvez fechar o assunto aqui. Se a estaca do PIV é estaca 30, a estaca do PCV, onde vai começar a curva, vai ser 30 menos 6. 30 menos 6, estaca 24. Então, na estaca 24, que vai começar a curva. Entendi mais ou menos. Vamos lá, ó. E a estaca do PIV? O PIV não, do PTV. É a estaca do PIV, 30, com mais 6. No caso, o PTV na estaca 36. Então, se a gente observar o nosso exercício aqui vai estar o meu PIV, o meu PCV vai estar na estaca 24, que é aqui, e o meu PTV na estaca 30 com mais 6, 36, aqui. Então, é aqui que vai começar a minha curva e aqui que vai terminar a minha curva. Vai ter esse efeito, pessoal, ó. Assim, mais ou menos, ó. Não tão feio igual ao meu desenho, né? Um pouquinho mais bonitinho. Essa aí é a minha curva vertical que a gente está aprendendo hoje. E, para fechar o barraco, daqui até aqui, essa distância aqui, ó. Isso aqui é chamado de E. Ordenada máxima. Qual que é a fórmula dessa ordenada máxima? Está aqui, pessoal, ó. Ordenada máxima vai ser igual J. Cadê o meu J? Está aqui J vezes esse comprimento aqui adotado agora. A partir desse momento, a minha rodovia está sendo o adotado vezes o comprimento dividido por 8. Eu tenho 3 metros, é muita coisa, 3 metros do PIV até o ponto mais alto da curva.
Ou seja, daqui até aqui, pessoal, ó, essa distância aqui tem 3 metros. E assim, nós já sabemos, então, por hoje, onde vai começar a minha curva, o ponto mais alto e onde vai terminar a curva. Já começamos a projetar a nossa curva. E assim, a gente está encerrando por hoje. Por quê? Porque nós aprendemos o quê? Existe esse desenho, que existe o côncavo convexo e que existe uma fórmula que nós já fizemos o item 1, fizemos o item 2, fizemos o item 3, o item 4, semana que vem, e fizemos a caderneta até aqui, ó. O resto a gente faz semana que vem. Esse Z aqui depois a gente aprende. Ana, Lucas, Roane e Thaís. Estamos acabando. Any question? São 15 horas aqui no meu relógio. Então, semana que vem não entrega TP. Semana que vem a gente vai continuar. A gente vai fazer o item 2, 3 e 4. Tá joia? Lucas? Restante? Tranquilo. Obrigado. Bom, obrigado vocês estarem presentes. Agradeço mesmo. E a gente se vê semana que vem. Eu acho que não é dificuldade nenhuma para os colegas de vocês estarem aqui junto conosco, porque de 14 às 15 horas acho que não tira pedaço de ninguém. Se tem alguém com um problema de estudar para Enem, fazendo cursinho, tinha que tentar fazer em outro horário, né? Não é justo com o que está acontecendo. Mas a minha briga não é com vocês 4, não, tá? Vocês 4 estão aqui. Obrigado pela presença. Boa semana para vocês e semana que vem tem mais. E vou deixar Eu acho que eu não sei se vou deixar a gravação, não. Vou pensar ainda se eu vou deixar essa gravação, se eu vou postar a gravação, tá bom? Até mais. Até mais, obrigada, boa tarde. Obrigado você, tá? Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.